Vamos, então, dar início ao nosso ensinamento de hoje. E nós vamos iniciar um novo texto. Nós, nos últimos 6 anos, estudamos o Guia de Conduta do Bodhisattva, Bodhisattva Charyavatara, onde o Shantideva ele trata das diversas paramitas. E eu espero que vocês sigam estudando e praticando as instruções que tem naquele texto, porque uma prática, o estudo de um texto, só se conclui quando atingimos o despertar. Então, até lá, os textos seguem como objeto nosso de estudo e de práticas, tá bom? Então, assim, não acabou, não. A coisa vai seguir sempre com vocês. E cada vez que a prática de vocês for se aprofundando, vocês vão vendo os diversos níveis que existem em cada um desses textos, da mesma forma que as práticas, tá bom? Então, coloquem o Bodhisattva Charyavatara junto de vocês e que ele seja sempre objeto de estudo e prática de vocês, tá bom? E aí eu fiquei refletindo sobre que texto que eu poderia trazer para vocês nessa nova etapa. Então, eu refleti muito sobre o que deveria ser. Nós já vimos bastante sobre o Mahayana, mas eu vi que, pelas perguntas que eram feitas, tanto durante os ensinamentos, quando me mandavam no privado, que havia uma carência muito grande sobre os fundamentos do ensinamento do Senhor Buda. E eles são essenciais para que a gente compreenda o que nós estamos fazendo. Ontem mesmo, uma pessoa me enviou um vídeo da BBC, que, enfim, tem uns lugares que estão sendo descobertos, que é para onde os grandes praticantes budistas poderão se refugiar nos tempos de calamidade. E ela estava muito entusiasmada, né? Tipo assim, tem um lugar lá no Nepal que eu vou poder me refugiar, né? Então, faz parte do ensinamento do Senhor Buda, está lá, né? Que não tem nenhuma não há uma caverna tão profunda, uma floresta ou um oceano tão profundo no qual nós possamos nos refugiar do nosso karma. Então, pensar que tem algum lugar, né? Eu pensei, poxa, reabilitar o Shangri-La de novo, né? Não tem mais assunto, né? Falta de assunto, vamos reabilitar Shangri-La. Enfim, esses lugares, pelo que eu até vi o vídeo, né? São lugares onde o Padmasambhava ocultou as termas, enfim, esses lugares são. Mas daí eu vi que realmente é isso mesmo, né? Tem uma carência muito grande de saber quais são os fundamentos do Buda. Então, o estudo do Dhammapada, que é esse texto que nós vamos ver, ele vai tratar muito dos fundamentos, sobre noção de karma, sobre noção de impermanência, enfim, todos os ensinamentos essenciais do Senhor Buda. Então, para assistir esse grupo de pessoas, teremos, então, esse ensinamento. Aqueles praticantes um pouquinho mais avançados, que já têm um pouco de acumulação de mérito e de sabedoria, vão poder ver os níveis mais profundos desse texto. Tá? No final desse ensinamento de hoje, nós vamos ver que tem 4 níveis, assim, em resumo, né, dessa compreensão desse texto. Então, esses também não ficarão desassistidos, porque eles poderão penetrar mais ainda no ensinamento do Senhor Buda. E o terceiro ponto que me fez também trazer esse ensinamento para vocês é que ele é basicamente um ensinamento sobre a ética. E a ética, nesses tempos de Kali Yuga que nós vivemos, essa época de degeneração, né, tempos difíceis, degenerados, a ética praticamente entrou em desuso. Então, como é que nós, como praticantes do ensinamento do Senhor Buda, queremos algum dia, né, ter respeito e amor por todos os seres, se nós não temos ética? Se nós já na nossa vida cotidiana já não os respeitamos. Se o outro, quem quer que seja, segue uma doutrina política, religiosa, ou um time de futebol, uma escola de samba, ou o que quer que seja, diferente da nossa, o
que nós devemos fazer como praticante budista é respeitar. Então, nós vamos precisar saber o que vem a ser a ética para que a gente possa, desde já, começar a respeitar o outro. O outro, assim como nós, está super envolvido no seu véu da dualidade, no seu karma, nas suas emoções perturbadoras, buscando ser feliz e tentando escapar do sofrimento, quem quer que seja. Né? Somos 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Então, o outro lá também está na mesma condição que a gente. Então, menos julgamento, né? Menos preconceito e mais respeito por todos. Então, esse texto vai nos dar várias instruções de como nós vamos desenvolver o respeito. E o outro ponto importante, falando de ética, é que sem ética não há meditação. Nós sabemos, então, que temos os 3 treinamentos, né? Que é o treinamento da ética, da meditação e da sabedoria, que está lá na senda óctupla, né? Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é preciso que a gente pratique a ética. Sem ela, não tem meditação. Então, palavra correta, ação correta, meio de vida correto, isso, em resumo, lá da senda óctupla, é o que vai criar condições para que a gente tenha, então, atenção, concentração e esforço correto para que a gente desenvolva, então, depois, pensamento e concentração, compreensão correta. Então, esse é o caminho. A ética é dito que é a sombra refrescante da árvore sobre a qual nós podemos meditar. Tá? Então, sem ela, né, sem o cultivo dos atos positivos, nós vamos ver isso bastante hoje ainda aqui no nosso ensinamento, como é que nós vamos desenvolver. Então, olha só como é que o Dhammapada é rico em nos fornecer todos esses meios para que a gente possa, passo a passo, ir caminhando em direção ao despertar. Tá? Então, vamos dar início ao ensinamento de hoje, propriamente dito. As fontes para esse ensinamento de hoje aqui foram as mesmas, né? Foram mais de 20 que eu utilizei para fazer a tradução que nós vamos usar aqui ao longo dos próximos tempos. Né? Não sei em quanto tempo nós vamos conseguir concluir as 426 estrofes. Mas, da mesma forma como eu fiz com Bodhisattva Charyavatara, ao final do ensinamento, né, do tempo que for, eu vou disponibilizar para vocês, porque, enfim, a tradução ela sempre é aprimorada. Né? Eu mesmo, como praticante, ao longo do tempo, eu vou melhorando um pouquinho mais a tradução. Então, quem quiser as referências para esse ensinamento de hoje, tá? Eu ficarei feliz em fornecer para vocês. É porque elas são muitas, não ia ter tempo de dizer, né? São mais de 20. Tá? Então, só para saber o que tem isso. E para quem quiser, já que estamos falando aqui de fontes, quem quiser já ir entrando em contato com o Dhammapada, essa versão que nós vamos utilizar, que é a versão Theravadin, já tem em nosso site a versão do Instituto do Dalai Lama, de estudos tibetanos, que foi uma publicação de Sarnat, que tem a versão em sânscrito, em tibetano, que é uma versão primorosa, né, que ela foi usada também para fazer a tradução, e uma tradução em inglês, que há algumas inconsistências, né, algumas interpretações do tradutor, mas serve para a gente compor. Tem também o texto da Pali Society, do Norman, que é excelente, essa está em inglês, quem quiser e souber o inglês, essa é a melhor tradução que temos. E para aqueles que não sabem inglês, há também a tradução do Jorge da Silva, né, que é esse texto aqui, tá? Que também tem várias inconsistências, de erros mesmo de interpretação, que isso acontece com as traduções, mas que está lá em português. E tem uma outra que eu preparei para vocês, que eu simplesmente tirei do site, o Acesso ao Insight, que é maravilhoso, que tem, enfim, coletânea de textos imensa, e tem lá, no próprio texto, eu coloquei, né, o endereçozinho, o link, né, quem quiser lá buscar, porque tem as notas, enfim, tem as imagenzinhas que a gente pode aumentar, então, quem quiser já ir dando uma olhada, para ir se familiarizando com o texto, fiquem à vontade, tá?
E tem várias traduções aí também no mercado, mas muitas delas têm erros, né, inconsistências de interpretação do tradutor, mas a melhorzinha que tem, que é essa aqui, é o Dhammapada, Senda da Virtude, que é da edição da Palas Atenas, tá? Que é a tradução do Nissim Cohen. Então, esse aqui é de livro físico, que tem, é o melhor, tá bom? Então, só para citar aqui as fontes. Então, vamos lá para o ensinamento de hoje. Bem, nós vimos nas últimas historinhas lá, quando nós estávamos vendo o Bodhisattva Charavatada, algumas histórias, né, sobre o príncipe Siddhartha, de como ele partiu para a sua busca espiritual. Então, todos nós vimos, né, que o príncipe Siddhartha teve lá a sua vida né, seguiu a sua vida espiritual, né, deixou sua família aos 19, aos 29 anos, tem várias versões sobre isso. E aí ele teve 2 mestres, né, o Alara Kalana, que a gente teve uma historinha sobre ele, né, que ele permaneceu inabalável mesmo diante de 500 carroças, e o outro mestre foi o Draka Ramaputra. E aí tiveram alguns fatos e tal, mas depois ele foi lá sobre a copa da árvore Bodhi e finalmente atingiu o despertar. Depois disso, Indra e Brahma, né, vendo todo aquele movimento, eles fizeram oferendas ao Buda e pediram, então, para que ele ensinasse. E o Buda seguiu ensinando até os 80 anos, quando ele sofreu uma intoxicação alimentar, ou por uma carne de porco, ou por cogumelos, né, tem versões sobre isso, e ele parte, então, para... né, deixa o seu corpo físico e segue, então, para o seu Paranirvana, mas antes disso tem um sutra, né, que é o Mahaparanirvana Sutra, onde o Ananda, que era o primo dele, né, que estava sempre junto dele, pergunta, Senhor, quem que vai ficar no seu lugar? Né? Porque ele viu que o Buda estava partindo mesmo, e ele faz essa pergunta. E o Buda, que conhecia o gênero humano, nós, Homo sapiens sapiens, que temos os nossos probleminhas, né, do nosso modo de funcionamento da mente, falou, ninguém vai ficar como responsável pela Sangha. Tá? Muito sábio esse Buda, né? Sabia quem somos nós, essa espécie, né? E não deixou nada e falou, eu vou deixar o Dharma somente. Então, o Buda, inclusive, ele é visto como uma manifestação do Dharma, que antecede a ele. Né? O Buda ele não inventou nada, né? Ele não trouxe assim uma novidade para o mundo. Ele é herdeiro de uma tradição milenar. O que tem de diferencial foi que ele, através da sua própria prática, atingiu o perfeito e sublime despertar. Tá? Então, ele nos deixou o quê? O Santo Dharma, que não pertence a ninguém. É o Dharma, né? É da humanidade. Tá? E o Buda pediu para que não se fizesse nenhuma representação dele, tanto que, num primeiro momento, né, os seus discípulos fizeram lá o trono vazio, né, a imagem das pegadas dele, a roda do Dharma, para simbolizar o Buda. Mas aí depois, o Homo sapiens sapiens resolveu fazer imagenzinhas. Mas tá, tudo bem, vamos lá. O Buda acho que já sabia que seríamos capazes de fazer uma coisa dessa. Bom, mas aí depois disso, o que aconteceu com o Dharma, né? A gente sabe que nessa época era a tradição o quê? Oral, né? E aí ficou aquela coisa assim, solta, né? Então, houve o primeiro concílio, que foi o concílio de Rajagriha, onde o Ananda, ele recitou, então, os sutras, né? Tanto que tem lá alguns, né? Assim eu ouvi, porque ele assim tinha ouvido do Buda. Então, teve esse concílio lá em Rajagriha, e o Pali recitou as regras monásticas. Porque você imagina, era uma comunidade muito variada em termos, né, de profissões das pessoas, classes sociais, né, da Índia naquela época. Então, precisava ter uma ordem para colocar a ordem na moçada lá. E o Buda deu todas essas instruções. Mas aí já começaram a haver
haver algumas disenções na própria sanga. Que uns acham, isso é demais, isso é de menos. Começaram a querer regular a história. Mas aí eles seguiram, e aí depois, né, em 386, 383, alguns escritos, né, porque tem várias datas sobre isso, que foi em Versalhes, eles começaram a organizar um pouco mais isso. Já começaram a ver algumas dissidências de alguns grupos, né, que não concordavam com as regras monásticas, sobretudo isso, e começou a haver, então, o ideal do Mahayana, ou seja, de se praticar para o bem dos seres, né? Eles não foram aceitos nesse concílio e eles começaram a praticar isoladamente. A gente sabe que depois eles foram lá para Caxemira e constituíram o que a gente conhece como o Mahayana. E aí teve a fase helênica, né, o contato com os gregos e a influência deles, e teve a expansão no Sudeste Asiático, sobre os auspícios do Ashoka, né, com Mahinda, que ele foi para o Sri Lanka, Camboja, Laos, Tailândia, que é o budismo do Sudeste da Ásia, né? E aí teve um terceiro concílio, né, já nesse movimento aí do Ashoka, já como é que eu posso dizer assim, patrocinado por ele, o concílio de Pataliputra. Nesse aconteceram 3 fatos, né? A reconciliação dos grupos, né, porque estavam brigando lá com essas regras monásticas, a organização dos missionários, porque estava tudo meio solto, precisava ter um movimento organizado, e formalizou-se o quê? O Tripitaka. E é aí que eu quero chegar. O que é o Tripitaka? O triplo sexto, né? Que são os sutras, as regras monásticas, né? Que é o Vinaya, e o Abhidharma Pitaka, né? Que são os comentários dos grandes mestres. Então, consolidou-se aí o início da consolidação do Tripitaka. Então, só aí é que começou a se reunir os diversos textos que haviam sido coletados ao longo desse tempo. E é aí que nós temos a primeira versão do nosso Dhammapada. Tá? Teve uma primeira versão, que ele é chamado de Dharmapadam, que foi escrito em Prakriti, né, no século IV AC, depois o Dharmapiya, escrito em singalês, né, do Sri Lanka, e depois o Dhammapada em Pali, esse que a gente vai usar, que ele foi utilizado pela tradição Theravada e vem até hoje. Tá? Então, é essa versão que a gente vai ver, né? Que é essa versão Theravada. Mas, além delas, tem mais 6, porque vocês vão encontrar outros textos, né? Quem for se aprofundar, vai ver, mas o que é esse, que é esse? Então, primeiro, essa versão Theravada, que é essa que a gente vai estudar, que é a que é estudada pela maioria das tradições budistas, a versão de Gandhari, que está em Prakriti, que foi utilizada pelos Dharma Guptakas. Terceiro, o Patna Dhammapada, que está em sânscrito híbrido, que foi usado pelos Mahasangikas. Quarto, o Dhanavaga, que vocês já ouviram falar, que tem 3 versões em sânscrito e 1 tibetano, que foi escrito pelo Dhammatrata, e essas versões em sânscrito foram usadas pelos Sarvastivadins e o Mula Sarvastivadins. Tá? Vocês estão vendo que são várias correntes filosóficas que existiram, e algumas delas ainda existem até hoje, que usaram essas diversas versões. A versão Fanjun, em chinês, são 4 versões, e ele chegou a ser impresso, né, em 972 depois de Cristo, em blocos de madeira. E uma parte do famoso Mahavashtu, que foi usado pelo Lokataravadim, Mahasangikas. Tá? Então, o que é? Finalmente, o que é esse Dhammapada? É uma coletânea de mais de 300 ensinamentos do Buda. Foi pegando uma parte daqui, uma parte dali,
e se constituiu, então, um texto. O Buda ele não recitou o Dhammapada assim, capítulo 1, os versos pares, né, as estrofes que tem lá, depois, seguindo lá nos 26 capítulos. O Buda não recitou assim, isso foi organizado pelas pessoas lá da Sangha, responsáveis. Tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. E essas diferentes versões, elas têm versos em comum, tem versos que são repetidos, tem versos que estão em outros capítulos, tá? Mas, enfim, o texto é o mesmo e esse texto é atribuído ao próprio Buda Shakyamuni. Tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ele teve um caminhar para chegar a essa versão Theravadin e também tem essas outras versões utilizadas em outras tradições, tá? Alguma dúvida até aí? Então, esses ensinamentos, como eu disse, né, são mais de, tá em mais de 300 textos, sutras e tudo mais. Ele está hoje, né, ele faz parte do Khuddaka Nikaya, né, que é lá os textos em miscelânea, que faz parte do Sutra Pitaka, do Cânone Pali. E foram ensinamentos que o Buda deu para todas as pessoas da Sangha. Então, ali tinham ministros, tinham brahmanes, tinham reis, tinham bandidos, né, assassinos, comerciantes, mercadores. Então, é uma variedade muito grande de ensinamento. Daí que vem a profundidade, né? Tem ensinamentos que são bem simplesinhos, né, para essas pessoas de menor compreensão, mas tem ensinamentos mais profundos. Você vê os brahmanes, né, que estudavam os Vedas, então eles já tinham um conhecimento mais profundo. Então, tem ensinamentos para eles também. Então, é esse que constitui todo esse corpo desse ensinamento. O comentário dele principal é do Bhadanta Karita, que é o Buda Gosa, que escreveu esse comentário no século V. Então, há dúvidas se ele realmente só editou ou se ele escreveu sobre os auspícios do rei Kumara Kassapa. E ele, né, o Buda Gosa, ele teve contato com os ensinamentos e escreveu esse comentário do texto que nós vamos estudar aqui ao longo do tempo. Ele que vai ser a base do nosso ensinamento, que é o comentário do Dhammapada, né? São 350 histórias, né? Situações nas quais o Buda enunciou essas estrofes. Então, é isso que nós vamos ver aqui. Só para vocês se localizarem, o que nós vamos fazer. Bom, então, nós temos esse Dhammapada, que é essa versão Theravadin, que é utilizada até hoje, né, pelos Theravadas e por todos aqueles budistas que querem conhecer as bases do ensinamento do Senhor Buda. Então, o que teve? Para nós ocidentais, ela chegou em 1855, que foi uma primeira edição que foi escrita em latim, e dessa tradução em latim é que chegaram as versões para o alemão, para o francês e para o inglês. E foram essas versões, né, do início e começo do século passado, que eu utilizei para fazer a nossa tradução, que nós vamos estudar aqui ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá para a palavrinha, Dhammapada. Então, tem Dhamma e tem Pali, Pada. Então, Dhamma, né, que está em Pali, né, o Dharma, para nós que estamos mais acostumados com o sânscrito, o que ele tem? 3 sentidos. Primeiro, o Dharma como manifestação, o Buda como uma manifestação desse ensinamento milenar. Tá? O Buda como uma manifestação histórica desse ensinamento milenar, né? Onde ele vai colocar tá lá a verdade universal proclamada pelo Buda, assim, está num dos textos, né? Que é a maneira de ser de todos os fenômenos, a compreensão do modo de funcionamento da mente e a percepção da natureza última dos fenômenos. Então, Dharma tem esse sentido.
Ele, no plural, nós vamos ver lá os 8 dharmas mundanos, né? Que são os fenômenos todos que acontecem. A gente pode dar o nome de dharmas também para eles, né? Todos os fenômenos externos, internos, também podemos, mas aí ele está no plural. E tem a palavra dharma, que é a tradução dela, né, no sânscrito, vem a ser suporte, mantenedor, sustentação, qualidade, essência, verdade, retidão, ética. Então, Dhamma ou Dharma tem todo esse sentido. Base, sustentação, ética. Lembra lá que eu falei da sombra fresca da árvore, sobre a qual poderíamos praticar nossa meditação? Pois é, ela é essa base, essa sustentação, a prática de sila, a prática da ética. Tá? E tem pada, né? Dhamma, pada. Pada é o quê? Caminho, né? Via, ou como está aqui nessa versão da Palas Atenas, que é a senda, mas a gente sabe que não tem lugar nenhum que a gente vai chegar. Né? Todo despertar já está, desde sempre, presente na nossa mente. Então, o que nós vamos fazer é purificar as nossas máculas, purificar, né, todas as nossas negatividades, desenvolver as qualidades para que a gente possa atualizar esse despertar e assim viver. Tá? Então, essa palavrinha pada pode ser traduzida como estado, quase lá como o estado de Buda. Então, é isso. Então, o que a gente pode ver? É um estado ético. Isso é o corpo desse texto, que é o Dhammapada. Tá? Em tibetano, né, só para aumentar mais o entendimento de vocês, essa palavrinha Dharma é Cho, né? E a tradução eu fui buscar, né, nos dicionários, então está lá fundamento, doutrina, ética, preceitos. Tá? Então, é o conjunto dos preceitos, né, da ética, no qual nós vivemos no estado de. Tá? Então, ela é a base para isso. Tá? E aí, já que estamos falando no tibetano, vamos dar uma passeadinha lá no Gampopa, sempre Gampopa, nossa referência. Então, no nosso Gampopa lá, a tradução que a gente usou para Sutrim é disciplina. Disciplina como um conduto, né? Umas regras de conduta, mas, na verdade, não é isso. A gente precisa entender o que vem a ser isso. Né? É melhor mesmo a palavra ética. Né? Não é um conjunto de regras, né? Mas são coisas que são recomendadas como meios hábeis para que a gente possa seguir no nosso caminho. Tá, então, está lá o Gampopa, ele fala, né, segundo paramita, sem a ética não podemos nos liberar, né, como a gente já viu aqui, sem ética não há meditação, né, e a sabedoria não se desenvolve. E nós sabemos que a ética, volto a falar, é o primeiro treinamento. Sem ação correta, sem palavra correta, sem meio de vida correto, não tem como meditar, gente. Entendeu? Não tem como. Não, é a base. Entendeu? Então, é preciso que a gente pratique realmente a ética. Então, o que tem lá? Né? Agora que vai Gampopa com os comentários igualmente. Né? Aqui a gente já faz já um acréscimo. Então, o que tem lá? Primeira delas, né? Evitar o mal, praticar a virtude e praticar o bem dos seres. Tá? Então, a primeira delas, evitar o mal, que é o que vai estabilizar a nossa ética. Então, respeitar os votos, não estar preso nos 8 dharmas mundanos e não praticar por medo dos infernos. Isso tudo é não praticar o mal. Então, o que finalmente é isso? Né? Evitar os 10 atos negativos, não causar nenhum dano a quem quer que seja. E aí vem um comentário bem interessante que está num dos textos. Né? Nesses tempos de Kali Yuga, né, tempos de degeneração, tempos degenerados, a gente já pode falar, porque não estão assim
parece que vai acontecer uma degeneração. Não, já é assim, né? Só olhar o que está acontecendo no mundo que a gente já vê toda a degeneração que acontece, né? É muito difícil a gente falar em ética, porque há uma necessidade da apreensão egocêntrica, algo tão humano, de afirmar uma própria ética, uma ética pessoal. Eu ouvi isso de uma pessoa, PhD e tal, pessoa, ela falou assim, não, mas cada um tem a sua ética. Eu falei, mas, gente, é por isso que a degeneração só é daqui para pior, né? É problema puxando problema mesmo, né? Se cada um tem a sua ética, que negócio é esse, né? Então, nós, como praticantes budistas, almejamos, então, algum dia alcançar o despertar, precisamos seguir esses preceitos do Senhor Buda, né? A ética não é algo relativo. Não tem a minha ética e a sua ética, né? A ética é não fazer o mal aos seres, né? É dito, né? É uma maneira de treinar o nosso coração e assumir de forma consciente a responsabilidade pelo que fazemos, em tudo que fazemos. Nós sabemos que o ensinamento do Senhor Buda é um ensinamento que vai nos trazer consciência, né? Responsabilidade e liberdade. Liberdade não tem absolutamente nada a ver com a expressão egocêntrica, mas vai ser uma liberação dos nossos véus, do nosso karma, das nossas emoções perturbadoras, dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos em relação ao outro, quem quer que seja o outro, qualquer um dos 8 bilhões, isso para falar aqui nós, no mundo humano, né? Mas e os seres dos outros reinos? Sem julgamento de absolutamente nenhum ser. Então, é isso que a ética vai conduzir para a nossa prática, né? Então, ter na nossa consciência que todos nós recebemos o legado dos nossos atos, cometidos com corpo, palavra e mente. Então, o que o Buda vem nos trazer é que não tem nenhum Deus, nenhuma divindade, ou quem quer que seja, que direcione a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nós mesmos somos os responsáveis pela nossa experiência. Então, ter bem claro isso na nossa mente é que todos nós recebemos o legado dos nossos atos. Tudo o que a gente faz, tanto que seja positivo, negativo, em quem que vai amadurecer? No autor. A gente vai ver isso muito, vamos falar muito sobre karma ao longo desse tempo. Então, esse é o primeiro ponto, evitar o mal, né, que vai estabilizar. E aí vem a questão de estabilizar, que é o que? Praticar a virtude. Ah, que beleza. Que são o quê? Os 10 atos positivos, né, que a gente já sabe, e a gente pode colocar aqui, esse texto é um texto gravado, mas a gente pode colocar aqui as práticas das paramitas também. Tá? Então, porque a gente está dentro do Mahayana, a gente já traz uma coisinha do Mahayana para cá. A prática das paramitas. A gente não recita lá pela prática da generosidade e das demais paramitas, posso realizar o estado Buda para o benefício de todos os seres? É isso, gente. A pessoa quer atingir a iluminação, né? Eu não sei o que inventam na cabeça. Eu acho, né, a situação está tão ruim, né, desse Kali Yuga mesmo, que eu acho justo que a pessoa queira uns instantes lá de paz, de tranquilidade, né, sem o chefe, sem o cônjuge, sem o filho, sem quem quer que seja, o credor atrás, que ele fique sossegado lá. Mas isso não é a meditação, né? Nós precisamos realmente praticar as paramitas, né, e os 10 atos positivos para que a gente crie as causas, né? Porque isso aqui é acumulação de mérito e acumulação de sabedoria também, né? Está dito nos comentários, não se trata de um fortalecimento do eu,
Tem gente que acha que mérito é medalhinha, mas não é medalhinha. Quando nós praticamos um ato positivo, isso cria um potencial positivo, que cria a base para a gente praticar, que é a tal da sombra fresca da árvore lá. Tá? Então, não é para ficar se achando que fez um ato positivo, né? Que fica lá uma valorização da apreensão egocêntrica. Não é isso. Tá? Vai criando esse potencial positivo para a nossa prática. E sem ela, nós não vamos. Várias coisas não acontecem. Né? Sem esse potencial positivo, a gente não tem acesso aos textos, a gente não entende os textos, a gente não tem acesso aos textos de prática, não tem acesso aos implementos da prática, não consegue fazer a prática. 2, não tem realização na prática. Olha só. O pessoal acha que não, eu vou fazer uma prática assim, assado, isso aqui que tem esse benefício assim. Não é assim, não, gente. Não é, se não tem karma, se não tem esse potencial positivo, não adianta. A pessoa estar lá dentro do retiro de 3 anos, com o texto na mão, não faz. Não faz. Por quê que não faz? Porque não tem potencial positivo. Então, a gente precisa deles, entendeu? Então, é isso que que é importante a gente saber. Por que essa virtude é tão importante assim? E aí, depois, vem o terceiro ponto, lá que está lá no corpo, que é beneficiar os seres, né? Que a prática das paramitas, né, vai nos conduzir à maturidade perfeita. E como nós vimos no Bodhisattva Charyavatara, agir com suavidade e gentileza para com todos. O Bodhisattva, ele vai liberar os seres do quê? Do julgamento dele. Né? A gente não muda o karma do outro. Então, tem lá instruções maravilhosas do Shantideva, né? Umas mais profundas e outras tão simples. Então, não coma com a boca aberta, não arraste cadeira, não bata a porta. Isso a gente está mostrando o quê? Respeito pelo outro. Não é para o outro achar a gente uma pessoa bacana, não, gente. É porque a gente, com o simples fato de pegar uma cadeira e levantar, para não arrastar, entendeu? Você está mostrando a sua atitude mental em relação ao outro. Você está cuidando do outro. Não bater porta. Quem vara lá, não jogar o palito no chão, né, para o outro não ter a visão desagradável de um palito de dente sujo. Né? Na Índia, lá naquela época, nem era um palito desse bonitinho que vende no mercado, era um pedacinho de graveto mesmo. Então, são essas pequenas atitudes que nós vamos cuidar dos seres. Tá? E com a liberação da nossa mente, né, das nossas emoções perturbadoras, nós vamos parar de ficar julgando as pessoas. Pertence a ela que agremiação política, religiosa, escola de samba, time de futebol, para julgar o outro. O outro está lá, como a gente já viu, está na mesma situação que a gente. Né? Essa canoa furada remando contra a maré aqui. Né? Mas a gente está num esforço danado para levar esse barco lá para outra margem. Tá? Então, o que nós vamos ver com esse texto? Né? Nós vamos penetrar no coração, no sentido profundo do Dharma, que são várias estrofes que vão trazer muita reflexão. E esse texto ele já começa pesado, né, com os versos pares lá, que nós vamos ver no próximo domingo, né, quando nós vamos começar o texto propriamente dito, vai exigir, né, do praticante uma grande dose de compreensão, porque ele pode ser lido de uma maneira muito simples, mas nós podemos mergulhar no sentido profundo. Então, vai depender de cada um esse mergulho mais profundo nos ensinamentos. Gente, são ensinamentos do Senhor Buda, né, que são atribuídos a ele. Então, é muito profundo. Né? Daí a dificuldade, inclusive é relatado isso nas várias traduções, da dificuldade que é para se fazer uma tradução. Na verdade, é uma versão, né, para a língua portuguesa, ou para a língua qualquer que tenha sido traduzida. Porque o tradutor ele vai ter que ter uma maturidade de prática para que possa fazer uma versão apropriada. Né? E não colocar ali naquele texto as suas interpretações, né, os seus julgamentos, os seus preconceitos, né, e fazer, né, um problema grande para quem vai ler aquilo. Então,
é preciso que a gente veja realmente o texto e com a nossa prática a gente vai aprofundar. É possível chegar lá, né? Veremos também muitos ensinamentos sobre o karma, que é uma coisa também que anda esquecida por aí, que é fundamental no ensinamento do Senhor Buda. Isso tudo, onde vão amadurecer todos os atos, né? Não é no vizinho, não vão ser esquecidos, né? Eles não vão diminuir, eles não vão sumir. Isso tudo a gente precisa saber em cada ato que a gente pratica, com corpo, palavra e mente. Vamos ver, né, que a dor ou a felicidade depende unicamente do nosso esforço na prática. Só. Não tem divindade, não tem Deus, não tem Buda nenhum que vá resolver esses problemas. A gente tem o Dharma, que foi o que o Buda deixou, para que a gente possa, então, criar as causas e condições para a nossa felicidade, seja nessa vida, ou no reino de felicidade, ou a felicidade sublime, que é o perfeito sublime despertar. Vamos desenvolver. Olha quanta coisa boa. Responsabilidade com os nossos atos. Perceber a nossa capacidade de fazer o bem e de evitar o mal, a força que a gente tem. Vamos ter liberdade. Liberdade dos nossos preconceitos, dos nossos julgamentos, né? Não é fazer o que a gente inventa na cabeça, que é o nosso aspecto dinâmico da nossa experiência. Desenvolver honestidade. Honestidade também anda em falta. Vamos desenvolver a honestidade. Pureza no coração, compaixão, autocontrole e uma forte diligência. Olha só quantos benefícios, que maravilha. Isso tudo vindo, né, do estudo e da reflexão e a familiarização com o texto. Né? Vamos compreender, então, que o Dharma não é algo do passado, uma doutrina qualquer que vai nos salvar do nosso sofrimento. Nós vamos ver que vai ser através da nossa própria prática, do nosso próprio esforço, que nós vamos atingir o perfeito sublime despertar. Tá? Não tem nenhum processo de submissão, de autoindulgência, né, que se possa achar, não tem nada absolutamente disso. Né? E vamos observar que através, né, dos 3 treinamentos, né, que é ética, meditação e sabedoria, nós vamos poder, então, construir, se é que a gente pode usar essa palavra, a nossa própria liberação do ciclo das existências. Né? Inúmeras pessoas, através da sua própria prática pessoal, conseguiram essa liberação. Então, aqui os nossos mestres da nossa linhagem Champa, que através disso obtiveram a sua liberação do samsara através da prática dos 3 treinamentos iniciais, e nós, com as práticas do Mahayana, ou seja, tendo essa aspiração para liberar todos os seres, e as práticas vindas do Tantra, que são os objetos mentais para a nossa meditação. Então, é isso tudo que nós vamos ver, tá? Ou seja, o que eu quero falar para vocês aqui? Através desse estudo, desse texto, o que nós vamos ver? Que nós precisamos unir corpo, palavra e mente. Normalmente, né, no samsara, que a gente pode ver, o que acontece? O corpo está fazendo uma coisa, a palavra está fazendo outra, a mente está no outro lugar. A gente fala, mas o que eu estava pensando mesmo? Hein? Nem sabe. O que eu estava falando? Onde eu estava? O que eu estava falando? Ou a pessoa chega num lugar, isso eu já vi várias situações no samsara assim, o que eu vim pegar aqui mesmo? Por quê? Porque eles estão dissociados. Então, com a nossa prática, nós vamos aprender a unir corpo e palavra e mente, torná-los indissociados. Então, nós fazemos as prosternações, nós fazemos as práticas, né, que é a integração com o nosso corpo, que a gente vai lá, faz isso, faz aquilo outro, acende um foguinho, faz não sei o quê, toca um instrumento assim, um instrumento assado. A gente está unindo o corpo, palavra e mente.
E a gente tem que parar de pensar que esse negócio que a gente está fazendo uma coisa que a gente vai ter um objetivo. Isso é um pensamento infantil. Né? Assim, eu vou fazer isso porque eu vou ter aquilo outro. Não é assim que acontece. A prática do Dharma, ela se encerra ali mesmo. Então, você está fazendo a tua prosternação, corpo, palavra e mente unidas, e é esse o treinamento. Né? Não é que vai fazer prosternação que vai ter um Buda lá que vai achar você uma pessoa bacaninha, não. Não é isso. Tem muita gente que pensa assim, né? Está recitando um texto em tibetano, porque tem lá a divindade que fala tibetano também, tipo assim, vira colega, e aí está tudo bem. Não é assim que acontece. O processo todo acontece dentro da nossa própria mente. Então, a gente vai aprender isso, que já deveria ter começado a aprender. Corpo, palavra e mente, indissociado no que quer que seja. Se está lavando a caneca, se está no banheiro, se está no trabalho, se está no que quer que seja, não interessa. Corpo, palavra e mente, juntos, os três trabalhando juntos. E outra coisa importante que deriva daí. Esse corpo, palavra e mente é fácil da gente unir, fácil mais ou menos, mas a gente consegue fazer na prática. Você está tudo lá de boas, está com a barriguinha cheia, dormiu à noite, está tudo tranquilo. Você unir lá corpo, palavra e mente. Vou fazer minhas prosternações, está tudo bem. Mas e aí depois, gente? Como é que é o negócio? Você sai destrambelhado, cada um para um canto, né? O corpo está lá, está fazendo uma coisa, está pensando na outra. Não, a gente mantém em todas as situações, dentro, no silêncio do seu quarto, ou no meio social, corpo e palavra, mente juntos. Mantendo o quê? A ética, né? Porque a gente pode juntar corpo, palavra e mente para fazer besteira, cometer ato negativo. Mas nós vamos manter. Porque se tem uma coisa que praticante budista sério, bodhisattva sério, né, faz é não ser hipócrita. Porque isso é bem comum, né? Não é só na nossa tradição que tem isso, mas a pessoa no meio ali religioso e tal, é bonzinho, é comportadinho, parece até um santo, entendeu? Mas fora dali não é assim. Né? Tem estelionatários que são budistas. Quer dizer, tem que parar com isso. Entendeu? Não é para ser bonitinho fazer carinha de princesa ou de princesa no meio da comunidade. Isso tem, gente. Não é só na nossa tradição, não. Tem muita gente assim. Entendeu? Que lá é carinha de santo, mas fora está cometendo ato negativo. E isso não é caminho nenhum para o despertar. A gente precisa, em todos os lugares, praticar os preceitos. Então, se você tomou lá o seu voto de não mentir, você não vai só não mentir lá na sua sanga. Né? Você não vai mentir em situação nenhuma. Se você não vai lá ficar fazendo carinha de santinho no meio da sanga, em silêncio, né? Fazendo cara assim de, sei lá, de entendido, entendeu? E fora dali, tagarelar, né? Criar discórdia, falar mal dos outros. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Então, aprender a ligar os três em todas as situações. Claro que a gente vai se distrair, né? Porque ninguém aqui é Buda ainda, e a gente vai dar uma derrapada na coisa, né? Mas aí, né? Restabelece esse compromisso, né? Tipo, fiz besteira, confessa aquele erro, né? Reconhece a falta, pratica o ato positivo e vamos embora. A gente vai derrapar na curva várias vezes, né? Sobretudo quando a gente está fora nas situações do nosso cotidiano, tá? Mas aí reconhece essa falta e volta, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? E aí vem uma reflexão que eu já trouxe aqui para vocês, e a gente vai aprofundar, né? Num dos textos, né? Não é possível cada um ter uma ética própria. Devemos imaginar que estamos todos em um vagão. Essa imagem eu achei bem interessante. Você imagina todo mundo dentro de um vagão, sei lá, um vagão do trem, do metrô e tal, e uma pessoa vomita. Todo mundo vai ficar mal.
tá? Isso está num dos textos, tá? Eu achei bem interessante para vocês. Todo mundo vai ficar mal com isso. Então, que é isso? Porque nós não estamos separados, ainda que a nossa mente seja somente a nossa mente, não tem transmissão de energia, de nada com a mente do outro, entendeu? Mas nós estamos todos nesse barco. Então, não tem como um estar sofrendo, um está passando fome, um está doente, e você está bem. Não é assim que funciona. Nós precisamos praticar para que todos, né, estejam realmente bem. E outra reflexão que veio, né, é que nós sobrevivemos enquanto espécie devido à solidariedade. E eu não estou nem falando aqui em grandes coisas, não, gente. Solidariedade. Por isso que a gente sobreviveu como espécie. Senão a gente tinha acabado já há milhares de anos. Foi graças à solidariedade. Então, é isso que nós precisamos, né? Não julgar os outros, ter respeito por eles, ter amor por eles e todo mundo trabalhar junto. Não tem essa de estar alguém lá, né, passando fome, né? Se você não pode fazer efetivamente nada naquele momento, tá bom que você gere em seu coração, né, aspirações, né, também está valendo, mas não fique só nisso, se puder ajudar, ajude. Né? Não tem essa, né, de estar lá alguém passando uma necessidade qualquer que seja, você simplesmente achar, não, está tudo bem comigo. Tá. Não, não é assim que as coisas funcionam. Estamos todos juntos. Né? Então, eu achei bem essa bem interessante. E no outro comentário, para ver como é que é interessante, essa imagem é que quando está todo mundo lá se afogando, aquele primeiro que consegue chegar na margem do rio, ele consegue trazer os outros. Tem até histórias da nossa tradição sobre isso, né? A mãe e a filha que estavam lá se afogando, enfim, elas tentam chegar na beira do rio lá, enfim, mas enfim, isso é outra história que nós vamos contar aqui. Aquele que primeiro chega na margem, ele vai trazendo os outros. Essa é a imagem do Bodhisattva, né? Ele chega lá, né, na sua prática, ele vai trazendo. E ele não sai dali enquanto ele não tiver salvado todos os seres. Então, é esse sentimento de igualdade que nós devemos cultivar em nós. E isso, né, esse sentimento de igualdade, nós vamos desenvolver com a ajuda da ética, que é não fazer o mal, praticar o bem e ter benevolência para com todos os seres. Tá? Então, é isso. E aí, nós chegamos aqui na parte aqui final que eu preparei para vocês. Muita coisa, né? Muito conteúdo que passamos aqui. Mas, enfim, eu precisava dar essa localização para vocês, que texto é esse que nós vamos trabalhar. Tudo bem até aí? E aí nós vamos ver, então, os níveis de compreensão dos seres. Tá? Assim está, né, nesses textos que eu citei. Né? Tem, então, esses diversos níveis de compreensão, e como nós vimos que o Buda deu esse ensinamento para todo tipo de pessoa, né? Vários níveis de entendimento e condição social e tudo mais, tem ensinamentos que são muito simples, eles partem da nossa experiência cotidiana, assim como fez o Shantideva em várias situações, de dar instruções, né, exemplos de como na nossa vida cotidiana mesmo, essa vidinha de todo dia, né, como nós podemos nos exercitar. Então, esse primeiro nível, que a gente pode chamar assim, de atender como é que nós vamos viver a nossa experiência, né? Então, diz lá, né? Gera um estado de contentamento na esfera imediata das relações humanas. Então, a gente vai ver as desvantagens da rivalidade, a gente vai ver as vantagens da humildade, a gente vai ver as vantagens, né, da prática da virtude, de evitar a retaliação, as vantagens da resolução dos conflitos. Hoje, quanta coisa se faz, né, para a resolução dos conflitos. Tem umas instruções para isso. Né? Como é que nós vamos praticar a ética? É com ela que nós vamos
ver, não é querendo mudar o outro, né? Ah, eu vou ficar de boas com você, depois você fizer uma terapia. Não, não é isso, não. Deixa o outro lá, ele está na história dele, né? Não coloque condições nos seus relacionamentos, né? O outro está lá, né? Se ele faz a coisa do jeito que ele faz, se ele tem o time de futebol dele, se ele tem qualquer escolha que ele tenha feito, é a escolha dele. Vamos respeitar a integridade e a autonomia de cada um de nós. Deixa quieto lá e vamos conviver, né, nesse ambiente que é assim mesmo. Nós somos, todos nós somos diferentes, né? Não tem que ficar brigando, né, criando histórias, conflitos, porque o outro pensa diferente, né? Olha quantas brigas tivemos nesse país por conta de brigas políticas. Imagina, bobagem, que perda de tempo, né? E também, porque tem um capítulo só sobre o desenvolvimento da atenção plena, tá? Que é o fundamento lá, está lá no ensinamento de Buda. E aí, um segundo nível, que é a reflexão sobre a lei do karma. Importantíssimo a gente saber, não é só saber no ponto de vista cognitivo. Ah, eu sei qual é a lei do karma. É isso, você sabe até dizer um monte de coisa decorada. Mas você aplica no seu cotidiano? Né? Não é só saber, a prática dos atos positivos e tal vai conduzir aos destinos felizes, né? Ou a liberação. A prática dos atos negativos é causa de sofrimento. Não é só saber, não, gente. É para praticar, como eu falei, corpo, palavra e mente juntos, três juntos. Não é só ficar só lá nas ideias, não. Tem gente que fala assim, não posso fazer prosternação só mentalmente. Mas por quê? Seu médico te impediu? Não, tem que unir isso, tá? Então, esse é o segundo nível, que é a reflexão da lei do karma. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é um fator de amadurecimento na nossa prática. Terceiro, a disciplina necessária para se obter o despertar. Não vai ser somente você fazer lá a tua meditação. Não, eu vou fazer minha meditação. Mas você tem disciplina? Faz todo dia, ou faz, sei lá, a vida está muito difícil, está dando para fazer 3 vezes por semana, mas você mantém a sua disciplina, 5 minutos que seja. É preciso. A gente já viu aqui no Bodhisattva Charavatar, né? A coragem que é necessária, a disciplina que é necessária, a perseverança que é necessária, para que a gente siga no caminho, né? Ela não vai fazer por acaso, é um treinamento da mente, né? Está lá em outro. E nós vamos estudar também as 4 nobres verdades, que é uma coisa também que anda esquecida, entendeu? As pessoas esquecem quais são as 4 nobres verdades, que isso é fundamento, a gente precisa mergulhar nelas. E não é só saber decor. Volta aqui, não é só a lei do karma lá saber de como, você aplica. Entendeu? Já viu a natureza insatisfatória, né, da existência? Né? Já viu qual é a causa dela? Já viu que é a sua própria ignorância, o seu próprio desejo, tá? E que tem a libertação? E qual é a senda óptica? Como é que eu posso me exercer na senda óptica? O que eu faço efetivamente de meio de vida correto, de palavra correta, né, de esforço correto, de pensamento correto, de compreensão correta? Eu estou fazendo isso tudo? Então, vamos mergulhar mais ainda. Olha só, tem gente que acha, mas não é verdade. Não, gente, aqui é o terceiro nível de compreensão. A gente precisa mergulhar nelas. Senão, nossa prática vai ser toda equivocada e aquele sujeito que passa lá dentro do navio 50 anos fazendo uma prática, qualquer que seja, chega o senhor da morte, com um cartãozinho de embarque, amiguinho, está na hora de ir embora. Eu falei, mas não sai do porto? Não saiu do porto, não. Passou o tempo todinho lá no navio. Eu gosto de contar bem essa história, porque é bem isso. Aqueles navios bem bonitos, show do Roberto Carlos, Fábio Júnior, entendeu? Fez o que no final disso? Nada. Não fiz nada, porque não tinha fundamento. O que você está praticando? O que é atenção plena? Base interna, base externa, consciência, como é que você faz isso? Tem que saber. Se não sabe, você está só de relax. É bom também, mas não vai te conduzir a lugar nenhum. A gente precisa colocar essa advertência aqui. Tá? E tem também essa disciplina que está lá na vida monástica, mas que a gente pode usar na nossa vida também. Renúncia ao samsara. 2, moderação dos sentidos, coisa rara hoje em dia. E a prática da atenção plena. Né? Que isso está colocado como lá, regras lá do Vinay,
né? Isso aqui é uma visão bem simples disso, mas que nós podemos já colocar desde cedo. O quanto você anda apegadinho às experiências necessárias. 2, moderação nos sentidos, né? Desesperado, que eu não sei o quê, da festa e mais não sei o quê, né? Essa época de fim de ano, assim, as pessoas ficam enlouquecidas com tantos objetos do sentido. Gente, isso aí é prisão. Prisão. Então, vamos desenvolver essa moderação nos nossos sentidos para criar o tal do desapego e a prática da atenção. E aí, no quarto nível, que é esse último, que está assim, tá escrito nos textos, aclamação, né, para os que atingiram o objetivo, que tem lá o capítulo sobre os monges e os brahmanes, né, que é uma denominação que Buda usou para aqueles que atingiram os despertar, né, que são lá os Sotapannas, a Sakadagami, a Anagami e o Arhati, né, que são os 4 níveis, né, quem entrou na corrente, quem só volta mais uma vez, quem não volta mais, e o Arhati que atingiu lá o objetivo né, do Theravada. São os 4 níveis lá. E que a gente pode entender isso no nível mais profundo, o quanto que isso vai nos conduzir para o despertar, né? Se nós só entramos na corrente, que Sotapanna não é assim só tipo, eu estou no Dharma, estou na Sangha, então já sou um Sotapanna. Teve uma pessoa que falou, eu já sou um Sotapanna. Eu falei, que ótimo, né? A pessoa já é assim, a pessoa realizada, né? Já entrou na corrente. Não, não é isso, não. Ela entrou na corrente que profunda do ensinamento. Ela já experiencia aquilo ali, tá? E aí aquele que volta mais uma vez, aquele não volta mais, entendeu? E o estado último de Arhat, tá? Isso tudo para quem, finalmente? Dentro do Mahayana, como a gente já viu, a gente pratica, faz isso tudo para quê? Para desenvolver amor e compaixão por todos os seres, dos 6 reinos e os 8 bilhões de amiguinhos com os quais nós compartilhamos essa experiência aqui nesse planeta Terra. Finalmente, é isso que vai acontecer com a gente, que a gente praticar. Ou seja, é um esforço imenso para só isso. Só que não é só isso, né, gente? Já imaginou liberar sua mente de todas as limitações, de todas as máculas, ao ponto de você ter amor por todos os seres? Parece fácil na palavra, mas como isso é difícil para nós tão presos à nossa apreensão egocêntrica. Que tudo que a gente faz é julgar o outro, né? Não respeitar o outro, com que quer que seja. Né? Aqui no Brasil é um barulho, né? Barulho. Entendeu? As pessoas gostam de fazer barulho, porque, né, dá uma agitação lá na apreensão egocêntrica, que ela se sente mais viva. Faz a festa, né? Porque dá uma colorida braba, né, na experiência dela. Né? Mas menos, sabe? Vamos desenvolver a nossa humildade, a nossa moderação, o nosso contentamento. O que é essa nossa experiência, realmente? Né? Por que o Buda deixou lá o seu palácio, né? O Siddhartha, ele, enquanto príncipe? Que constatou a insatisfatoriedade da existência e a impermanência. Então, essa nossa experiência aqui, está lá na roda da vida, né? Comendo o tempo todo a impermanência. Nós estamos num fluxo, e esse fluxo não é nada assim leve, né? Tipo, aqueles negócios que tem nesses parques aquáticos, a pessoa vai na boia, assim, de boas, né? Estou no fluxo. Não, gente, é daquelas corredeiras, sabe? Que a pessoa está descendo no barquinho lá, a toda velocidade, pedra para um lado e pedra para o outro, não sei o quê. É isso que está acontecendo. É assim a nossa experiência. É um fluxo imenso. A gente vai ver, né, que é como o Buda do Dhammapada, ele vai dizer lá, né,
como né, uma torrente, uma enxurrada que devasta uma vila inteira. Ele fala assim mesmo. Então, essa é a nossa realização, a nossa compreensão do que é essa vida. Não tem nada, absolutamente nada, que seja estático. Quem consolida isso, né, quem dá essa solidificação, é a nossa própria mente, porque a gente se acredita como sólido. E aí a gente atribui essa solidez a todas as coisas, às nossas crenças, às nossas relações, aos nossos objetos. E não é assim que acontece. É uma enxurrada. Vocês podem imaginar aquelas corredeiras, eu não sei porque eu nunca fui lá, mas eu já vi em filme, aquelas corredeiras que tem lá no Canadá, né, que é tipo toda a velocidade, ou Ganges lá também, quando tem o degelo, né, das geleiras lá, que é né, o Ganges na parte mais alta dele, né, que vem, enfim, as águas vindo com toda a velocidade do degelo. É isso, né, que é a nossa vida. Mas aí, como é que a gente fica? No desespero, querendo agarrar todas as coisas, né? Porque está descendo rio abaixo. E aí, o que você faz? Querendo catar as coisas, né? Ah, isso, aquilo, outro. Aí vi uma coisa bonita na margem. Não dá para agarrar. Não dá. Né? Assim é a nossa experiência. O que nós vamos desenvolver? A nossa mente estável. Porque da compreensão de toda essa impermanência, né, nesse fluxo violento, né, a enxurrada que devasta as cidades, nós vamos desenvolver essa estabilidade na nossa mente e permanecer lá como Buda ou como seu mestre, a Alakamana, passar as 500 carroças e você viu, você ouviu? Não, nem vi, nem ouvi. Por quê? Porque a mente estava estável. Isso não tem nada a ver com alienação. Tá? O ensinamento do Senhor Buda vai exatamente tirar a gente dessa alienação, que é a gente tentar agarrar todos os fenômenos que nos passam na mente ou nos nossos órgãos dos sentidos. Então, estabilizando a nossa mente, pacificando a nossa mente, liberando das máculas, liberando das limitações, nós vamos poder continuar vivendo nesse fluxo sem sofrer. Porque esse é o curso inexorável de toda e qualquer existência, né? Ter dito no comentário, né? Todos nós somos engolidos por essa corrente ininterrupta da impermanência. Então, vai ser da compreensão, né, do surgimento, da mudança e da finitude, né, é que nós vamos desenvolver essa mente estável. Tá? E aí, para concluir aqui, ó, nós não, o Dharma vai, então, nos sustentar para passar, né, desse estado, né, de sofrimento, nessa corrente ininterrupta, nessa enxurrada ininterrupta, de uma forma como, no nosso cotidiano, desapegada, contente, né, o contentamento e feliz. Então, esse vai ser o nosso grande objetivo, tá? Que nós vamos alcançar na nossa experiência. Né? O despertar não é para ninguém ficar assim, virar o Buda lá, não sei o quê, qualidades incomensuráveis e tal. Não, gente, sabe? Nós estamos aqui no nosso plano relativo. E o que a gente pode fazer hoje? Praticar e desenvolver, desde já, todas essas qualidades que nós falamos aqui. Tá bom? Então, é isso. Essa é a parte introdutória que eu precisava localizar vocês nesse texto que nós vamos ver, mostrar a importância dele. Muitas pessoas, Dhammapada, já sei. Não, gente, é muito profundo. Eu passei mais de 6 meses trabalhando diariamente para fazer a tradução desse texto, e cada vez que eu fazia uma nova revisão, eu ia vendo um novo texto, eu ia vendo cada vez mais uma profundidade e uma beleza porque é verdade, dos ensinamentos do Senhor Buda. E cria em nós ainda uma devoção ainda maior e uma compaixão ainda
maior, porque tem um capítulo lá que vai falar dos tolos, né? É bem interessante esse capítulo dos tolos, né? Então, desenvolver essa visão amorosa por todos os seres, né? Como o Buda diz, estarmos lá no alto da montanha contemplando os tolos na planície. Não para se achar superior, né? Mas com um olhar realmente como de Tchenenzi, né? Olhar com os olhos compassivos de Tchenenzi. Tá bom? Então, essa é a localização histórico-geográfica e filosófica desse texto que a gente vai estudar. E no próximo domingo nós vamos, então, começar com as estrofes 1 e 2. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Eu tenho Lama. Sim, Lama, bom dia. Eu, no encontro de pessoas ligadas, às vezes, ao cristianismo, né? E as pessoas, às vezes, me perguntavam, e o cristianismo tem a Bíblia? E a Bíblia é o farol do cristianismo, é realmente que todo mundo estuda. E a Bíblia do budismo, então, seria o Dharmapada? qual é a Bíblia? A questão é que o nosso cânone é bem mais extenso, entendeu? Eu tenho a Bíblia lá na minha mesinha de cabeceira, é a comentada, tá, do Almeida, e cabe ela todinha lá, é um texto só. Mas nós temos muito textos, Alício, entendeu? O Dhammapada, ele tem essa compilação desses 300 ensinamentos do Buda, é um resumo, entendeu? Mas Lojong também é um resumo, entendeu? Todos eles têm essa capacidade de consolidar e resumir a prática, tá? Mas se a gente for querer entender mesmo, qual é a nossa Bíblia, né? É o Tripitaka inteiro, que é coisa pra caramba, né? Tem a coleção dos textos Mahayana, que não são poucos também, é bastante coisa, entendeu? E a coletânea dos textos tântricos, que são usados tanto por nós tibetanos quanto pela tradição Shingon lá no Japão, tá? Então, o nosso cânone é bem mais extenso do que isso. São textos que são dados. Na tradição cristã, ela, enfim, tem outros textos também de grandes pensadores também que a gente pode acrescentar. Mas nós podemos, como é dito mesmo na nossa tradição, todo texto, seja de prática ou de estudo, contém todo o resumo do ensinamento. Tá? Então, se a gente falar assim, qual é a Bíblia, nós temos muitas Bíblias, né? Entendeu? O que é isso? Pedro, o precioso ornamento da liberação. Como diria o Lama Trilê, é um manual, né? É um manual para a gente começar o caminho, para a gente saber, né, quais são os 6 capítulos, o que é a natureza de Buda, quais são as 10 terras, 5 vias, o que é a Bodhicitta e tal. Então, o Gampopa também, né, o ornamento da preciosa liberação, também é uma Bíblia, tá, Aloysio? Porque eles resumem em si todo o conhecimento, tá? Não precisa, assim. Tchenenzi, né, a prática de Tchenenzi, se você fizer ela direita, também tem todas as instruções ali. Tá? Tem tudo ali. Tem, né, refúgio, tem bodhicitta, tem pré de 7 ramos, tem a prática da atenção plena, tem compaixão, tem tudo ali. Então, todos os textos têm esse resumo da história. Tá? E é dito, né, pelo estudo, né, e prática de cada um desses textos, né, ou de um só deles, é possível obter o despertar, fazendo direito. Tá, mas meu filho, ontem eu estava conversando com ele, porque ele falou, mãe, o Davi, o famoso Davi, eu falei assim, mãe, tem um texto que eu sempre ofereço para as pessoas, que é o Dhammapada, que foi de tudo, né, que eu li, que eu estudei, eu acho que é o texto que mais resume mesmo o ensinamento do Senhor Buda. Então, eu achei bonitinho ele dizer isso, né, que é o presente que ele dá para as pessoas, é o Dhammapada. Aí, no país onde ele está, ele dá na língua que tem lá, né? Mas, enfim, é o Dhammapada. Tá bom? Então, mostrando a importância dele. Tá bom? Mas todos os textos ali são importantes. Tá bom? Obrigado. Tá bom?
Mais alguma dúvida? Lama, a senhora vai disponibilizar o texto? Eu não sei se a senhora falou alguma coisa a respeito e eu não ouvi. Como eu falei, tá? Tem lá no nosso site, tem lá essa versão que tem inglês, sânscrito e tibetano, tá? Quem souber o tibetano vai ser uma bênção, porque de todas as traduções é a melhor, tá? Mas, enfim, é o que temos. A tradução em inglês lá não está muito boa, porque tem interpretações, né? Eu vi bem palavra por palavra, eu trabalhei bastante sobre isso, então não é boa. A do Norman, que está em inglês, né, que é da Pali Society, está muito boa, é a melhor versão que tem. Se a gente tiver que escolher uma, é a que está lá, desse Norman, que está no KPG. E tem, né, esse que eu mostrei aqui, que é do Jorge da Silva, que tem muitas inconsistências por conta de interpretações, né? E eu coloquei o do acesso ao insight, tá? A minha tradução que eu fiz, né, esse tempo todo aí, é só no final mesmo, como eu fiz com o Bodhisattva Charavatar, tá? No final, porque eu vou relaborando. O próprio Gampopa até hoje ainda já precisar melhorar isso aqui, mas deixa quieto, já foi, tá? A gente vai, ao longo do tempo, eu mesmo, como praticante, vou amadurecendo e reescrevendo a estrofe, tá bom? Do domingo que vem, né, que a gente já vê que eu já comecei a trabalhar especificamente sobre ela nos comentários, eu já reescrevi. O que estava lá na minha tradução, eu já reescrevi. E é assim, né? A gente sempre vai reescrevendo, porque a gente vai aprofundando a compreensão do ensinamento, tá bom? Mas lá no site tem essas 4 versões lá, tá? E eu até convido vocês a ver lá do acesso ao site, porque é bem bonitinho, tem muitas notas, tá? As notas são maravilhosas, tem uma figurinha, né, para cada estrofe, então dá para você aumentar, as imagens são de boa qualidade, é bem interessante para a gente estudar. E visitar mesmo o site lá, porque lá tem muita coisa boa, tem muitos sutras, né? Mas, enfim, tem o Dhammapada lá também, tá bom? Beleza, Lama. Essa parte que a senhora, eu não ouvi, acho que tinha caído na hora a conexão quando a senhora explicou sobre as versões. Aí eu vou entrar lá no link e ver as versões. Eu tenho essa que é a mais comum, inclusive a senhora falando aí do filho da senhora, quando eu sofri um acidente, precisei fazer uma cirurgia no Hospital de Sobradinho, lá na ortopedia, que o médico salvou meu dedo polegar. E aí eu fiquei com sentimento de gratidão e dei o meu Dhammapada para ele também, assim, que era a única coisa que eu achei que tinha assim, de mais valor. Lá em casa nem sabia se ele era budista ou se interessava, mas assim, dei para ele como gesto de gratidão. E a tradução da senhora, então, era isso que eu queria saber. Na verdade, a tradução da senhora, então, a senhora vai disponibilizar ao final, né? Como beleza, eu fiz no Bodhisattva Charavatar. A gente vai legal. reescrevendo, vai aprofundando. É assim, né? Eu também estou Eu vou aqui tentar só uma adquirir. praticante. Sim. Vou tentar adquirir essa também da editora Palas Atena que a senhora falou, que eu não conheço. Então tá bom, Lama. Grato. Essa aqui ela tem um estilo assim um pouco literário demais, assim, ela inverte um pouco, assim, não está bem claro, sabe? A gente tem que ver assim, tá bem, porque o texto original mesmo tem toda uma questão de métrica, né? Supressão de sílabas e tal, para manter a métrica. E essa tradução aqui, eles tentam fazer isso, só que nisso, para um leitor inexperiente, pode conduzir a erros. Então, é importante a gente ter isso, né? A gente né, tem um inferno só dos tradutores, né? Porque a gente sabe que, especialmente, para que eu já vou para lá mesmo, já tem muitos anos que eu já sei disso e tal, porque a gente sempre vai cometer erros quando nós fazemos a versão para a nossa língua materna, tá? Então, isso é né, uma questão das versões, né, para as línguas, sempre tem isso. Mas estou tranquila, né? Tenho meu vó de Bodhisattva, sei que vou para o inferno mesmo, então tá tudo de boa, sem problema. Muito bem. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? 10 e 10 aqui, só para a gente ter mais alguma pergunta. Tá? Vocês fiquem à vontade. Se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem me procurar no privado, né? Que eu terei alegria em esclarecer para vocês. Tá bom? Então, o que a gente faz no final?
A gente faz a nossa dedicatória, que é para a gente não ficar se achando o máximo, que é receber o licenciamento. Então, o que a gente faz? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.